Oi, gente! Então sejam bem-vindos ao curso de extensão Arte Pré-Histórica Egípcia e Grega Antiga. Eu sou Bruna de Oliveira Salvador, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais no Centro Universitário Internacional Uninter e em parceria com o meu polo de apoio aqui de Joinville, estou lançando esse curso de extensão. Espero que vocês gostem. E hoje vamos para a última aula, parte 2. Então, nessa aula a gente vai estudar mais especificamente a arte. Então, até aqui a gente já conhece um pouco da cultura, da sociedade da Grécia Antiga. A gente entende que vai ser uma sociedade politeísta, voltada para cultuar vários deuses. Vai ser também um momento de o homem vai ser a medida de todas as coisas. Então o homem vai ser o centro. Então a gente vai começar a estudar a arte grega. Só que a arte grega ela vai ter bastante tópicos. Então eu vou separar essa parte em duas também. Então a aula 3 ela vai estar na primeira parte, que vai ser contando sobre a sociedade, mais sobre a história da Grécia Antiga. A parte 2 vai ser voltada para a arquitetura da Grécia Antiga. A parte 3, então, vai ser voltada para a pintura e escultura. E então, antes da gente começar, eu só queria deixar aqueles recadinhos de sempre, porque vai que tem alguém que está conhecendo o curso por esse vídeo, então eu acho importante estar falando. Gente, esse curso é um curso de extensão totalmente gratuito. Se você quiser estar recebendo seu certificado, basta comentar nos comentários o seu nome completo e falando, eu quero receber o certificado. Esse certificado é emitido pela Uninter, não precisa fazer avaliação e não precisa entregar nenhuma atividade nem nada, basta apenas assistir todas as aulas. E essa é a terceira e última aula. Então, na primeira aula a gente já estudou a arte na pré-história, só que a gente não vai focar só exclusivamente na arte, a gente vai ter um pouquinho de contextualização da época. Então, na pré-história, na primeira aula, a gente estuda a pré-história, o período paleolítico e o neolítico. Depois eu ensino também uma atividadezinha bem legal, que se você quiser estar reproduzindo em casa, você pode. Se não quiser, apenas vai agregar no seu conhecimento. Segunda aula vai ser sobre a arte egípcia também. Primeiro a gente vai ter uma contextualização da época e depois a gente vai aprender sobre a arte em si. E também tem uma outra atividadezinha que é bem legal, eu gostei muito de fazer a atividade da arte egípcia, que é a criação de uma pirâmide. Então vai ser é uma atividade bem legal. E agora a terceira e última aula que a gente vai focar na Grécia Antiga. Já vimos a contextualização, então agora a gente vai focar na arte, mais especificamente na arquitetura grega. E eu só peço perdão se minha voz estiver, às vezes eu parar algum momento para tossir, mas é porque eu estou com uma gripezinha. Então, a arquitetura grega vai começar a se desenvolver por volta do século 8 a.C. E vai ser valorizado a estética. Isso vai ser assim muito valorizado, a estética. Em vários setores, não só na arquitetura. Em vários setores artísticos vai ser valorizado a estética. A busca pela perfeição também, através da geometrização e a arte canônica e a grandeza. Então isso vai ser muito importante. A arte da Grécia Antiga vai ser canônica. Ela vai ter influências da arte egípcia. Tanto é que o Gombrich ele tem uma frase bem famosa que ele fala que os gregos foram à escola com os egípcios. Então é bem interessante, porque os gregos vão ser influenciados um pouco
pela arte egípcia. Então, a arquitetura grega vai tentar unir os princípios de vida pública e religiosa. Então, os edifícios, tudo, vão ser voltados para o público mesmo, para a sociedade. E vai ter, então, essa função, pensada, vai ser uma mistura de monumentos e edifícios criados para a sociedade, mas também com uma função religiosa. Grande técnica para trabalhar pedra e mármore, então eles vão trabalhar muito, vão ter uma técnica muito boa para trabalhar esses dois materiais. A arquitetura grega vai se desenvolver mais precisamente nos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada um desses períodos terá seus estilos próprios, que vão ser a ordem dórica, jônica e coríntia. E vai ser possível reconhecer essas ordens através das colunas gregas, onde cada coluna vai ter uma característica marcante. Então, a arquitetura a gente vai poder reconhecer de que época é o monumento arquitetônico, principalmente por causa das colunas. Então, o período arcaico, a gente vai ter colunas dóricas. No clássico, a gente vai encontrar colunas jônicas, e no helenístico vai ser as colunas de Coríntia, que a gente já vai conhecer um pouquinho delas. Então, a primeira ordem vai ser a ordem dórica, vai pertencer ao período arcaico. Então, ela vai ter início no final do século VII a.C. e surge nas costas de Peloponeso, na península de Peloponeso, a gente já viu isso. Então, elas vão pertencer ao período arcaico, e a coluna na ordem dórica vai ser composta por formas mais geometrizadas e rígidas, com um equilíbrio de proporções. Vai ser principalmente usada em templos para divindades e figuras masculinas, sendo associada à força, e será mais grossa que as de ordem jônica e coríntia. Será usada para templos de níveis mais baixos, apesar de que estudiosos acreditam que por essas colunas serem mais grossas, mais espessas do que as outras, elas poderiam suportar níveis mais altos, porém elas vão ser usadas para níveis mais baixos mesmo, um teto mais baixo. Então elas vão ter esse ar de força, masculinidade, ela vai representar isso, o que vai ser bem diferente das outras duas colunas. Então ela vai ser também uma coluna mais geometrizada, mais rígida e com equilíbrio. E então ela vai representar bem esse período arcaico. Então aqui a gente tem como se fosse uma planta da coluna dórica. A parte superior vai ser levemente mais fina que a inferior, dando um efeito quase como se a coluna estivesse comprimindo devido ao peso. Então, o que vai acontecer é que nessa imagem não dá para reparar tanto, mas a parte superior em cima, ela vai ser um pouquinho mais fina do que a parte inferior, a parte de baixo. Então, isso também vai ser uma característica desse período, essa rigidez, essa força, essa representação de força. Nessas colunas a gente já consegue ver mais ou menos o que eu estava falando, que a parte superior ela é um pouco mais fina do que a inferior. Se vocês repararem, ela tem um tamanho mais ou menos um tamanho médio, então ela não vai ser tão alta quanto os próximos monumentos. Então essas colunas vão ser um pouquinho mais baixas. Mas é que nem eu falei, estudiosos vão acreditar que elas poderiam aguentar muito mais.
Então elas não vão ter preocupação com detalhes e ornamentos. Então vai ser bem diferente das outras pirâmides, das outras colunas, perdão. Então elas vão ser mais uma ideia mais rústica mesmo. Então aqui a gente também tem um outro tipo de planta, das colunas dóricas. Então, como vocês podem ver, que é uma representação de mais ou menos como que era os monumentos, como que eram os detalhes em cima das colunas. E aqui a gente tem os nomes certinhos de cada um. Não é uma... Você não precisa decorar, né? Uma coisinha assim tão importante de se decorar. Mas o importante é você saber identificar as colunas, né? Entender que a coluna dórica ela vai ser mais maciça, mais simples. A gente vai conseguir identificar essas colunas principalmente pelos capitéis, que aqui vai ter um nome diferente, que é essa parte de cima, que aqui se chama equino. Essa parte aqui, ó. Então aqui vai ser assim a principal fonte que você vai conseguir identificar cada coluna. Vocês já vão entender já. Então aqui a gente vai ter a ordem jônica. Essa é uma coluna bem característica do período clássico. Ela vai pertencer ao período clássico, que é quando acontece o apogeu de Atenas. Vai acontecer então, vai se desenvolver a partir do século V a.C. E antes de eu falar mais especificamente sobre ela, se vocês repararem aqui, ó, na imagem, aqui que está escrito equino com volutas é o capitel. Então vocês podem perceber que ela é bem diferente da coluna dórica. A coluna dórica ela vai ter essa representação mais como se fosse um sino ao contrário, né? Diferente dessa daqui. Essa daqui ela vai ser mais delicada e mais alta que a coluna dórica. Então ela vai ter um tamanho bem maior. Ela vai ser usada em templos de figuras e divindades femininas. Então, a principal característica dela é que, ao contrário da coluna dórica, na verdade, totalmente o oposto da coluna dórica, ela vai ser com uma característica mais feminina. Ela vai ser usada em templos de deusas femininas, figuras femininas, apesar que também, se eu não me engano, nessa coluna jônica que a gente vai encontrar templos com essas colunas mais voltadas para o masculino. Só que em grande parte ela vai ter essa ideia de representação do feminino. Então, sua principal característica vai ser o capitel, que lembra as pontas de dois pergaminhos enrolados. Então, se vocês repararem, o capitel que eu estava falando antes, que ele é bem diferente da coluna dórica, ele parece como se fosse a ponta dos pergaminhos enrolados. Só que também ele pode ser associado a mechas de cabelos enrolados ou ao estilo do penteado da época, né? Então a base vai ser mais ornamental e decorada. Então aqui vocês podem ver que ela vai ter bem mais detalhes do que a coluna dórica. Tanto é que na parte de baixo, inferior dela, ela vai ter, aqui onde está escrito touro, Escócia e touro de volta. Essa região que é a bassa que está escrito aqui, é como se fosse a representação de 3 anéis um sobre o outro. Então essa coluna ela vai ser mais ornamentada, com mais detalhes. Então ela vai ter esse ar mais sofisticado, mais feminino. Um ar mais leve. Então vai representar a delicadeza e a feminilidade. Então aqui eu tenho essas duas imagens. A primeira imagem aqui à esquerda, ela que é um desenho que mostra mais ou menos a ideia de que
essas colunas representavam o penteado feminino da época, o penteado que estava na moda na época. Então, ela pode também ser remetida a isso, ao cabelo feminino. E a coluna à direita já é uma coluna real, que aqui mostra ela mais especificamente, mostra os detalhes. Em cima também dessas espirais, a gente consegue ver esses detalhezinhos como se fossem várias pedrinhas, apesar que essa imagem tá bem ruim, só que vocês podem perceber como ela é muito mais, ela tem mais formas, ornamentos do que a coluna dórica. Então, o que vai acontecer na ordem jônica, que ela vai pertencer ao período clássico, é que vai começar a surgir variantes dessa ordem, que vai ser as cariátides. Vão ser estruturas variantes da ordem jônica, esculpidas em formatos de figuras femininas. Então essas são uma das mais famosas, são essas esculturas que representam as cariátides, elas são do templo de Erechtheion. Então é que nem eu falei para vocês, geralmente vão ser essas colunas jônicas vão ser usadas para templos de figuras femininas. Só que vai acontecer uma outra exceção, que é nesse caso aqui, que são essas cariátides. E então a gente vai ter a última coluna, que vai ser a ordem coríntia. Então reparem bem nos detalhes, como ela é totalmente diferente das colunas dóricas e jônicas. Então ela é bem diferente. Então ela vai surgir no período helenístico. Então ali ela vai surgir ali quase no final da Grécia Antiga. Ela vai ser inspirada no acanto e outras plantas da região. Então o acanto vai ser uma planta da época ali. Ela vai representar um sino invertido. Então se a gente vê o capitel dela, ele lembra, nessa imagem não tanto, só que nas outras a gente vai conseguir perceber que ele lembra um sino invertido. Então aqui também a gente pode reparar nessa planta, dessa coluna coríntia, as volutas, que seriam aquelas aspirais. Então essa coluna ela vai ter um pouquinho de inspiração nas colunas jônicas. Então essa daqui, em comparação às outras duas colunas, ela vai ter uma maior valorização de ornamentos. E o nome dela vem da cidade de Corinto, que vai ser uma cidade rival de Atenas, com maior desenvolvimento econômico e cultural, e caracterizada pelo luxo e alto padrão de vida. Então essa coluna vai ser criada ela vai ser criada em Corinto, na cidade de Corinto, por isso o nome Coríntia, ordem Coríntia. E ela vai ser muito mais com mais detalhes, representação de mais detalhes do que as outras colunas. Mas a gente vai ver também algumas referências à coluna de ordem jônica. Por exemplo, aqui embaixo a gente vai conseguir ver esses anéis, como se fossem 3 anéis, um postos sobre o outro, que lembra a coluna jônica. Então, com a invasão de Roma no território grego, devido a os romanos dominarem o território grego, eles vão se encantar, e isso a gente vai ver também na escultura, por exemplo. Então os romanos eles vão se encantar pela arte grega, por alguns aspectos da arte grega, e eles vão copiar descaradamente. Então isso assim vai ser incrível. Eles vão copiar
vão reproduzir colunas, esculturas descaradamente. O que também, se a gente for pensar na escultura mais especificamente, eu vou falar sobre isso, só que é bem interessante porque não no aspecto das colunas em si, então o que eu vou falar agora é mais característico na escultura, na arte de pintura e escultura. Só que os gregos, eles vão copiar dos egípcios. Então, o que vai acontecer é que os egípcios, eles vão ter a sua arte, vão desenvolver a sua arte. Os gregos vão lá, eles vão copiar algumas características da arte egípcia, vão reproduzir essas características, só que aí eles também vão começar a desenvolver os seus próprios estilos. E depois vem os romanos que vão copiar dos gregos. E os romanos também, mais para frente, vão desenvolver os seus próprios estilos. Então isso é bem interessante a gente pensar. E falando aqui sobre a coluna coríntia, a gente vê que aqui a gente tem a coluna da ordem coríntia. Aqui há ruínas de um templo, então não dá para ver o resto do templo, mas aqui a gente consegue ver, ó, elas são bem maior do que as outras, ela tem um tamanho bem maior do que a outra, do que as outras duas. Ela também não é tão grossa quanto a ordem dórica, e é bem mais detalhista mesmo. Então aqui a gente tem essas outras duas fotos. A primeira é um desenho da coluna e a segunda é uma coluna também, só que vista mais de perto. Então a gente consegue ver melhor os detalhes. Então aqui a gente tem uma imagem com as 3 principais colunas gregas, que é um desenho da coluna dórica, jônica e coríntia. Então o que é legal é que depois que a gente começa a gravar, a saber diferenciar essas colunas, aí quando a gente vai e encontra elas na internet, imagens dela na internet, ou principalmente em filmes, que nossa, quantos filmes, depois que eu aprendi isso no curso, que eu soube diferenciar essas colunas, eu comecei a perceber isso principalmente em filmes internacionais, filmes ingleses, passados na Inglaterra, alguns também nos Estados Unidos. Então, a arquitetura grega a gente vai ver referências em vários locais. Então vai ser muito legal depois que você tem esse conhecimento, você saber diferenciar. E principalmente a coluna que eu mais vejo, assim, de longe, que eu mais vejo nos filmes, é a coluna jônica. É assim, de longe. A dórica e a coríntia já é um pouquinho mais raro eu ver em filmes. Como, por exemplo, o filme Orgulho e Preconceito. Aparece uma ou duas vezes o filme de 2005, né? Aparece uma ou duas vezes a coluna de ordem jônica. E também aparece esculturas gregas, referência a esculturas gregas, então é bem legal. É bem legal a gente ter essa noção de que a gente vê, saber reconhecer essas características. Então, agora a gente vai saindo da parte de colunas, mas também não saindo totalmente, que a gente já consegue ver outras aqui. Mas agora a gente vai falar mais especificamente os templos gregos. Então, eles vão ser voltados para abrigar e cultuar os deuses. Então, eles também vão poder ser identificados seu período através das colunas, então, que nem eu falei. Aqui a gente tem um templo que é o Templo de Juno, em Agrigento. Ele é uma... Aqui a gente pode já perceber que é um templo com colunas dóricas. Então, provável que ele possa pertencer ao período arcaico. Então, vão ser decorados com ornamentos
em relevo e esculturas figurativas, os templos, né? A construção e a organização dos templos vai ser financiadas pelas cidades-estados ou administrantes dos santuários. Então, quem vai cuidar da construção dos templos, da administração, da gestão dessas obras, vai ser ou a cidade-estado, o governante da cidade, ou os administrantes dos santuários. E vai ser financiado pelo dinheiro público, né? E no final do período helenístico, esses templos não vão ser mais construídos devido à situação econômica das cidades-estados. Porém, mais tarde, com a invasão de Roma, esses monumentos arquitetônicos vão voltar. Então vocês lembram o que acontece, né? No final do período helenístico, a Roma vai estar... A Roma não, perdão. A Grécia vai estar destruída, acabada, super enfraquecida, por causa da luta com os espartas, se eu não me engano. E Roma vai acabar dominando tudo, né? E aí vai voltar essa era de templos. Então, muitos templos vão ser pintados com predominância da cor vermelha e azul. Porém, com o tempo, as cores não vão resistir. Então, isso é uma coisa bem importante nas outras áreas da arte grega também, é que tanto a arquitetura quanto a escultura, a cerâmica ainda vai resistir com o tempo. Só que vários artefatos gregos vão ser pintados. E por muito tempo os historiadores vão acreditar que eles vão encontrar resquícios de pigmento na escultura e na arquitetura, porém eles vão achar que, por um tempo eles vão acreditar que vão ser pigmentos que vão, com o tempo, eles vão se fixando na superfície. Só que não. Depois, com estudos mais especializados, com pesquisa, enfim, eles vão descobrir que grande parte dos artefatos da Grécia Antiga vão ser pintados, coloridos, e vão usar principalmente a cor vermelha e azul. Então aqui a gente consegue ver mais ou menos uma ideia de como que era um templo grego. E esse templo é bem legal porque ele aqui é a representação desse templo. Nessa matéria até que eu peguei essa imagem, ela comenta alguma coisa sobre que na época da Grécia Antiga eles já pensavam em criar uma arquitetura mais acessível para pessoas com deficiência. Então aqui a gente já vai ter um templo com uma rampa para deficientes. Então é bem legal, se vocês quiserem ler a matéria, o link está aqui embaixo. E lembrando que toda imagem e todo conteúdo que eu estou colocando aqui, eu estou colocando as referências. Então as imagens vão ter as referências do lado, no próprio slide, e o conteúdo em si, as matérias que eu estou usando, enfim, vai estar no final da aula em fontes. Então, no final da aula aparece fontes. E aqui a gente vai ter a zona arqueológica de Agrigento. O que vai ser isso? Vai ser um sítio arqueológico em Sicília, na Itália. Local onde apresenta vestígios de 7 templos da ordem dórica. Então é bem legal. Recomendo pesquisar porque eu não consegui colocar todos os 7 templos aqui. Só que eu coloquei os principais que estão um pouquinho mais em pé. Primeiro vai ser o Templo de Concórdia, que devido a seu estado de conservação, ele é considerado uma das mais notáveis construções da Grécia Antiga. E posteriormente, na história, ele vai ser transformado numa igreja. Então, é bem interessante pensar nisso.
E a gente já deve ter visto ele, eu já devo ter colocado, não apresentado especificamente ele, mas já devo ter usado alguma imagem dele na aula. Então aqui a gente consegue ver que ele tem essas colunas dóricas, são colunas mais sem tanto ornamento, que a gente já viu. Aqui a gente consegue ver bem aquela característica dela que eu falei, que a parte de cima vai ser um pouquinho mais fina do que a parte de baixo, como se ela estivesse sendo comprimida devido ao peso em cima. Então aqui a gente tem o templo de Olimpeus, o templo de Zeus Olímpico. Ele é localizado no centro de Atenas e foi um templo construído para o deus Zeus, que lembra que Zeus vai ser o deus de todos os deuses. Se eu não me engano, é ele, né, que é o Zeus do Monte Olímpio. E aqui a gente tem as ruínas desse templo, e a gente já viu ele na ordem coríntia. Então aqui a gente consegue ver a ordem coríntia, consegue ver as colunas com a representação das folhas de acanto. Então temos também o templo de Hefesto, que é um templo construído em homenagem a Hefesto, que vai ser o deus do fogo e filho de Zeus e Hera. Então aqui a gente também vai ter um templo dórico, de ordem dórica. E aqui em cima, aqui na região superior desse monumento, que aqui onde fica o telhadinho, que eu não sei exatamente o nome dessa parte aqui, vai ser, antigamente acredita-se que vai ser colocado várias esculturas aqui, representações dos deuses ou de alguma cena da mitologia deles. Porém, com o tempo elas não vão acabar não resistindo, então vão acabar se quebrando, caindo, não vão acabar se destruindo com o tempo. E aqui a gente vai ter um dos templos mais famosos, de longe, assim, o mais famoso, que vai ser o templo de Paternon. Ele vai ser um templo dedicado à deusa Atena, construída em Atenas, na cidade-estado de Atenas, que vai ser uma iniciativa do governante Péricles. Então vocês se lembram do Péricles. Péricles, se eu não me engano, vai ser da época clássica, do período clássico. Apesar de que as colunas vão ser dóricas. Então isso assim já é uma coisa que eu também não vou saber responder para vocês, o porquê que digamos, esse templo que vai ser da época clássica, porque que ele tá com uma coluna de ordem dórica. Mas acredito que cada período eles vão ter a sua característica principal, a sua ordem, tanto dórica como jônica, como coríntia. Também tem outras ordens, só que não são tão importantes para estar falando do que essas três principais. Então ela foi construída em cima de um antigo templo destruído pelos persas. Então o Partenon vai ser construído em homenagem a um outro templo. E vai ser um dos mais cultuados templos gregos. Então Partenon de longe assim, um dos templos mais conhecidos, mais falados. Então agora a gente vai conhecer as ágora, que vão ser o quê? Vão ser praças públicas, vai ser um espaço destinado a reuniões dos cidadãos das cidades e estados para debater assuntos políticos e culturais. Então é bem interessante porque é uma arquitetura que hoje a gente tem, apesar que não são tão trabalhadas quanto essa aqui. Só que hoje é um costume que a gente tem, criação de praças públicas para um local de lazer, de socialização. Então isso na Grécia Antiga eles vão ter muito, eles vão valorizar muito a socialização,
ter um lugar para poder debater assuntos intelectuais, tanto na literatura, assuntos de literatura, ciência, filosofia, arte. Então é bem legal. E agora a gente vai ver os teatros gregos, que também é muito importante. Quando a gente lembra da Grécia Antiga, a gente também lembra muito sobre a encenação, as peças teatrais, a tragédia, a comédia. Então, os teatros gregos vão ser criados por volta do século V a.C. E, a princípio, vai ter a função de ser um espaço destinado às festividades religiosas e celebrações que saudavam o deus Dionísio. Então, posteriormente, as representações vão ser exclusivamente cênicas, nascendo o teatro. Então, antes o teatro ele vai ser mais voltado para festividades religiosas e depois ele vai ficar mais exclusivamente a essas representações cênicas, a dramaturgia, as peças teatrais. E vai ser através do teatro grego, vai ser apresentados espetáculos de dança, mímica, poesia, música, e os principais temas vão ser a religião, a mitologia, vai ter isso também, mas também assuntos humanos, assuntos do cotidiano, questões morais, então vai ser bem interessante. E os dois principais gêneros vão ser o gênero tragédia, que vai abordar temas mais religiosos, e a comédia, que vai ser mais voltada para temas cotidianos, como o humor. Então, o teatro grego vai ser muito isso, vai ser uma mistura de representações da mitologia com representações de histórias do cotidiano, com questões morais. Então vai ter muito disso, vai ter essa mistura. Então a gente chegou ao último tópico da arquitetura da Grécia Antiga, a arte na arquitetura, que vai ser o ginásio. O ginásio, a palavra ginásio, vai significar escola para exercícios nus. Então é uma palavra que até hoje ela é usada, só que apesar que a gente não encara ao pé da letra o significado dessa palavra. Mas o que acontece é que na Grécia Antiga vai ser muito comum os atletas praticarem e treinarem pelados. Então vai ser super normal isso para eles, porque até mesmo porque a gente tem que pensar que vai ser um momento que na Grécia Antiga eles vão ter muito essa valorização do ser humano, então o ser humano vai ser a medida de todas as coisas, vai ter muito isso. Então, para eles vão valorizar muito o padrão dos atletas, e isso a gente vai ver na arte, na escultura, a gente vai ver a representação do corpo humano numa forma bem padrão, então o corpo musculoso, então isso vai ser assim uma característica principal deles. E esses ginásios vão ser usados para treinamento de atletas e também para conversas intelectuais. Então isso é bem interessante, que é que nem o que eu falei para vocês, vai ser muito valorizado, vai ser um momento que vai ser muito valorizado as conversas intelectuais, os debates, a socialização intelectual. E um outro fator também bem curioso é que as mulheres também vão praticar esportes, então também vai ter atletas mulheres na cultura grega, no esporte. Isso a gente vai ver em algumas representações, em pinturas, enfim. Então, gente, eu tô terminando por aqui essa parte da terceira aula. A arquitetura, então, é isso.
Eu gostaria de ter trazido mais coisas aqui para vocês, só que não teria espaço. Realmente não teria espaço. E espero que vocês estejam gostando dessa aula. E então, não esqueçam a fontes, caso vocês quiserem pesquisar mais alguma coisa, pesquisar alguma imagem, alguma informação, todos os sites que eu estou usando vai estar em fontes. Então, no próximo slide já aparece. Então, espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula. Beijos!